Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre esta carta que Dom Vigano enviou para o cardeal arcebispo de Bolonha, que é o presidente da Confederação dos Bispos na Itália. Então, realmente é um texto muito interessante, que revela muitas coisas e que eu considero de extrema importância e que nós já deveríamos ter comentado antes, mas como essa carta foi justamente um dia antes da abertura das Olimpíadas, então nós tivemos que comentar primeiro sobre esse evento maldito que se realizou ali e que trouxe uma grande repercussão e uma grande reação no mundo inteiro. Na verdade, colocando de lado o esforço e a boa vontade dos atletas, que são bem intencionados, nós devemos perceber que este evento foi usado para que as pessoas tivessem a percepção, como uma mensagem, de que agora esse sistema de Lúcifer tomou o poder do mundo. Então é como se essas Olimpíadas de 2024 fosse um marco. Olha, a partir de agora não tem mais como voltar atrás. Nós estamos no poder e nós vamos levar até as últimas consequências o nosso projeto. É isso que eles estão querendo. E é justamente por causa disso que nós temos que ensinar para as pessoas qual é a doutrina da igreja, qual é o pensamento católico. E a partir desse pensamento católico nós já temos os princípios para nós sabermos como devemos reagir e qual é o caminho para a igreja se restaurar. Porque é claro que tem muitas pessoas que nem sequer acreditam nessa restauração, acham que virá o fim do mundo sem que a igreja tenha um verdadeiro Papa e a igreja volte a ser o que ela era antes, mas isso não é possível. As profecias não dizem isso e a palavra de Deus não diz isso, e também não seria lógico que o mundo acabasse na desgraça, na desordem. Mas o mundo tem que acabar depois que as coisas estiverem bem organizadas e que a igreja tenha um Papa, como diz o cânon do Concílio Vaticano I, que a igreja tem que ter um Papa até o fim do mundo. Então, nesse tempo de grande apostasia, de grande tribulação, nós vemos a situação mais grave. Mas depois vem uma restauração e depois vem o fim do mundo. Por isso que Jesus disse: esses tempos serão tempos tão difíceis que nunca terá havido igual, ou seja, na história do mundo nunca houve um tempo de tribulação como esse de agora, e nunca haverá outro igual depois. Então quer dizer que é o tempo mais difícil, que nós chamamos de fim dos tempos, mas que não é o final do mundo, porque depois não vai ter nada comparado ao que tem agora. Justamente porque agora é a grande apostasia e é o tempo da grande confusão, desse massacre dos bons, daqueles que querem servir a Deus, daqueles que querem amar a Deus. Então, eles estão sendo massacrados ostensivamente e diariamente para que o mundo seja dominado pelas potências do inferno. Então, com a leitura dessa carta, nós queremos mostrar para as pessoas que existe um caminho. E o caminho passa necessariamente pela denúncia e pela apresentação das coisas como elas são. Não ficar passando panos quentes, como a gente costuma dizer. Não, dizer, ó, é assim e você aceite que a realidade é essa. Então, aqui Monsenhor Vigano escreve a carta para esse cardeal. E ele diz: prezado Dom Mateu, não me atrevo a chamá-lo de eminência para não sobrecarregar de triunfalismo pré-conciliar aquela imagem humilde e modesta que você tão escrupulosamente criou para si mesmo. Quer dizer que ele já começa ali. Quer dizer, olha, você perceba que eu não posso nem sequer te chamar de eminência, que é o tratamento que nós damos para os cardeais.
Então, por isso que é importante essa carta, porque normalmente nós vimos Monsenhor Viganò falando com as pessoas em geral, ou alertando a respeito do problema da igreja, do problema do mundo, mas aqui nós estamos vendo como ele se refere a um cardeal de Francisco. Então isso é importante porque há muitas pessoas que ainda colocam a sua esperança nos cardeais. Então, muitas pessoas pensam assim, que Francisco vai passar e que os cardeais que estão ali vão eleger um verdadeiro papa que vai renovar a igreja. Como se a igreja conciliar, que é a corrupção por ela mesma, pudesse produzir uma reação, uma reforma e um retorno à verdadeira igreja católica. E isso é completamente impossível. Por quê? Porque pela própria filosofia nós sabemos que uma coisa corrompida, ela não se auto-reforma, mas ela tende a se corromper cada vez mais. Então a reforma tem que vir de uma ajuda externa que eleva aquilo que está caído. Então é sempre esse o princípio. Então nós devemos ver que a Igreja Católica é que vai se manifestar e vai ajudar pessoas que querem se libertar dessa falsa igreja a encontrarem novamente a verdadeira fé. Mas não é a falsa igreja que vai se restaurar por ela mesma. Porque a intenção que está dentro ali já é uma intenção para o mal, ou seja, para desviar-se do catolicismo. Então, quando Monsenhor Viganò começa essa carta dizendo que ele não pode chamar esse cardeal, entre aspas, de eminência, inclusive no título que foi colocado ali na própria publicação deste escrito de Monsenhor Viganò, a palavra cardeal está também entre aspas. Então isso daqui, a princípio, é a primeira coisa que nós temos que perceber desse escrito, que é muito valiosa, porque como nós estamos sempre explicando, não basta que as pessoas reconheçam que Francisco é herético ou reconheçam que ele não é um verdadeiro papa, mas é preciso também que as pessoas reconheçam que a hierarquia que está com ele não é uma hierarquia válida, não é uma hierarquia católica. Para ela se tornar uma hierarquia católica, primeiro você tem que se tornar católico na profissão da fé. E depois discutir até que ponto você tem uma ordenação válida, para você poder se apresentar como bispo ou principalmente como cardeal. Isso significa dizer que nenhum dos cardeais que estão agora se apresentando ali no Vaticano é válido diante de Deus para a eleição de um verdadeiro papa. E isso é absolutamente certo na medida em que nós sabemos que nenhum deles professa a fé católica. Nenhum deles é uma pessoa que diz, não, eu professo a fé católica, eu sou contra isso, eu não estou de acordo com isso, eu defendo o magistério da igreja. Não existe mais nenhum cardeal hoje assim. Porque aqueles 4 cardeais também que se levantaram contra Francisco, dos 4 já morreram 3, e o que sobrou, que é o cardeal Burke, ele não tem coragem de ir até o fim do problema, de tal maneira que ele ataca o procedimento e o ensino de Francisco, mas ele não questiona o Vaticano II e não questiona a validade dos outros supostos papas até João XXIII. Então significa que também ele, cardeal Burke, não é um cardeal católico. E, portanto, ele não teria legitimidade para eleger um verdadeiro papa. Então, veja aqui o que diz. Na verdade, ser eminente pressupõe uma posição de superioridade e responsabilidade perante Deus e perante a comunidade com respeito aos outros, que se reconhecem como hierarquicamente inferiores a si. É por isso que acho que estou lhe fazendo um favor ao me dirigir a você, como faria com o meu encanador ou com o meu carteiro. Afinal, as roupas e a fala são mais ou menos as mesmas. Então, aqui é importante a gente perceber isso, né? Como eu disse, as coisas estão sendo colocadas como elas são.
Não vamos ficar mais com essa hipocrisia de dizer, é sua eminência, santo padre. Mas espera aí, primeiro tem que saber se essas pessoas são católicas. Nós estamos falando com pessoas católicas. Ou se nós estamos falando com impostores que se revestem numa autoridade que eles não têm. Diz ainda, devo dizer que não me parece muito espontânea essa sua pose de ser o último dos últimos, quando ao contrário do verdadeiro último, você retém e faz uso extensivo de todos os privilégios associados de se apresentar como arcebispo de Bolonha, presidente da Conferência Episcopal Italiana e cardeal da Santa Igreja Romana. Este esforço de construção de uma imagem midiática está muito na moda na Igreja Sinodal à qual pertenceis. Isso aqui também faz parte dessa nossa consciência de católicos. Por isso que eu faço questão de ler isso. Isso aqui não é mais uma carta, olha, está sempre ali reclamando. Não, ao contrário. Isso aqui é como nós devemos, hoje, nos dirigir a essas autoridades, esses bispos que estão se apresentando ali, pessoas que escrevem para nós, falam assim, mas o bispo local nos persegue. Porque o arcebispo aqui mandou que a gente parasse de celebrar a missa. Mas espera aí, quem são essas pessoas? Perceba? Da onde vem o poder dessas pessoas diante de Deus? E isso que essas pessoas não estão entendendo. Porque, evidentemente, qualquer pessoa que tenha um cargo tem algum poder. Mas a questão é saber se esse poder vem de Deus. Porque existem poderes seculares que as pessoas exercem segundo os seus súditos. Então, se a pessoa tem tantos súditos, ele tem um poder sobre aquelas pessoas. Mas aquele poder não vem de Deus. Não é um poder eclesiástico. Isso que nós devemos perceber. Poder eclesiástico só é legítimo quando a pessoa tem uma jurisdição. E essa pessoa só tem uma jurisdição quando essa pessoa está unida a um verdadeiro Papa. E uma vez unidos a um verdadeiro Papa, aí nós temos a jurisdição conforme o Papa distribui. Porque cada um tem a sua jurisdição. Então é por isso que nós questionamos todas essas autoridades, porque se você parte do princípio que essas autoridades já nasceram bispos, já nasceram cardeais, já nasceu o Papa, então não tem que questionar. Simplesmente tem que aceitar. Igual falam alguns, não, porque se um pai vem e começa a beber, começa a espancar a mãe, ele não deixa de ser meu pai. Tudo bem, mas quando eu nasci, ele já era meu pai. Pai por natureza. Agora, o sujeito não nasce Papa. Ele se torna Papa. E como que ele se torna Papa? Através de uma eleição ou através de um reconhecimento do Vaticano? Não. Ele se torna Papa através de uma aprovação diante de Deus. Porque todas essas coisas podem ser feitas. Mas se não há aprovação diante de Deus, ele não é Papa. Por quê? Porque é diferente de um outro cargo que tenha simplesmente uma jurisdição secular, que basta que a instituição reconheça. Não. A instituição pode reconhecer, mas se essa instituição não é reconhecida por Deus, e Deus não reconhece, não olha lá do céu e fala, ali está o meu servo, ali está um Papa, então ele não é Papa. E nós sabemos que ele não é Papa justamente porque ele não tem assistência divina para ensinar o catolicismo. Então, se ele não tem assistência divina para ensinar o catolicismo, ele não é Papa. E se ele não é Papa, os cardeais dele não são cardeais. Se esses cardeais não são cardeais, os outros também não são verdadeiros bispos e não são verdadeiros sacerdotes, párocos, ou seja, pessoas que têm a jurisdição sobre aqueles lugares e aquelas igrejas. Eles não passam de simples ministros de um governo mundial, assim como você encontra hoje, por exemplo, na Inglaterra, um arcebispo, um bispo, um pároco, mas na verdade são pessoas fantasiadas de arcebispo, de bispo e de pároco, que na verdade são pagos pelo sistema anglicano para tomar posse dos prédios que a Igreja Católica construiu. A mesma coisa acontece hoje em todos os lugares do mundo. Eles tomaram posse dos prédios que a Igreja Católica construiu e fizeram por cima essa igreja sinodal. Não só para ensinar uma nova religião, mas para impedir que as pessoas tenham acesso ao catolicismo. Eles ocupam os prédios e falam, aqui você não entra se você for católico. Então ele diz ainda, o jesuíta argentino que mora na residência de Santa Marta
e não nos aposentos papais do Palácio Apostólico, não é menos. Ele sai para comprar sapatos ortopédicos no Borgo Pio, um lugar lá em Roma só dos pobres, e óculos na Via del Babuino, que é também ali o lugar mais simples. Como qualquer aposentado, com o truque de ser seguido por repórteres e fotógrafos que celebram em êxtase a humildade do Papa Francisco na imprensa. Uma humildade de fachada que se choca com seu comportamento tirânico e raivoso, bem conhecido de quem o conhece de perto. Se ele fosse humilde, ele teria também humildade quando ele é criticado. E ele não tem essa atitude. O clichê é, então, evidente. E talvez fosse aconselhável introduzir alguma variação, nem que seja para dissipar a impressão de querer cair nas boas graças de Bergoglio ou de aspirar a suceder. Então é por isso que eu considero essa carta aqui muito importante, porque nós estamos apresentando hoje esse homem que é um perfeito discípulo de Francisco. Então preste bem atenção nesse personagem. Esse homem aí, esse cardeal, é, diria, mais do que um discípulo. Ele é hoje o homem mais indicado pela imprensa internacional para suceder Francisco na impostura da nova Igreja do Vaticano II. Então, é importante a gente perceber que ele faz as mesmas coisas, ou seja, que ele quer aparecer para todos como o homem mais humilde. Então ele fica andando de bicicleta na rua, com uma roupa civil, né? E ele faz questão de se apresentar como pobre, humilde, etc., mas faz questão do luxo, da riqueza e de todas as regalias que ele tem no seu cargo. Então quer dizer que aquela humildade de fachada, como diz aqui, mesma coisa que faz Francisco no Vaticano, faz esse outro em Bolonha. Agora, o interessante é que esse é não somente um verdadeiro discípulo dessa mentalidade, dessa nova igreja, mas é um homem totalmente imiscuído com todas as sociedades secretas e todos esses grupos que trabalham contra o catolicismo. Então, é um homem extremamente perigoso, que tem um discurso convincente, tem uma aparência simpática e convence as pessoas pela maneira leve, pela maneira jocosa que ele trata as coisas, sendo ele, na verdade, alguém que tem uma intenção muito profunda por trás. Porque nós acreditamos que Francisco não vai durar muito tempo e que eles vão colocar justamente esse cardeal como sucessor de Francisco. Então diz Monsenhor Vigano, li no jornal La Verità um relato da sua intervenção no festival de Gifone, uma cidade completamente desconhecida de muitos e que por isso é um dos locais preferidos da elite bolonhesa de radicais ricos, estritamente de esquerda, que vivem em luxuosos apartamentos no centro da cidade. Então quer dizer que esse é o grupo que é frequentado por esse cardeal. Que são pessoas riquíssimas, de alta escala social, de extrema esquerda e que estão ali trabalhando com a máfia, com a maçonaria e com esses grupos perigosos, anticatólicos. Então é ali que ele está convivendo. Deixando para o comum dos mortais as periferias existenciais dos condomínios populares, onde ser trabalhador e ter uma família normal é mais problemático do que ser drag queen, onde um católico é mais marginalizado do que um muçulmano. E você fala de acolhimento numa cidade que, como quase todas as capitais italianas, se transformou, graças à sua tão boa recepção, num mercado de vagabundos, tóxico-dependentes, criminosos e cafetões, num negócio lucrativo subsidiado pelo Estado e pela União Europeia. Veja aqui que é uma denúncia gravíssima e é o que está acontecendo hoje na Europa. Então o que ele está falando aqui é o retrato mesmo
da Itália atual. Você é o arcebispo de uma cidade onde há mais gente na marcha do orgulho gay do que na procissão de Corpus Christi ou na procissão da Virgem de São Lucas. Este seu acolhimento, Dom Mateu, é uma quimera grotesca e uma mentira. Uma quimera porque se limita a afirmar princípios fantasiosos que a história refutou amplamente. Mentira porque a utopia de uma sociedade multirracial e multirreligiosa serve, na verdade, para demolir aquele modelo de sociedade que a Igreja Católica, que vocês não reconhecem antes do Vaticano II, construiu ao longo dos séculos, não só com as suas igrejas e as suas obras-primas de arte e de cultura, mas também com seus hospitais, escolas, irmandades e obras de caridade. As igrejas de Bolonha, como as de toda a Itália, estão desertas e agora servem como locais para a realização de concertos, conferências ou encontros ecumênicos reservados aos privilegiados do seu pequeno círculo a serviço do globalismo, da ideologia LGBTQ+, e da cultura verde. Então, exatamente a mesma coisa acontece aqui na França. Nós vamos nas igrejas belíssimas, igrejas antigas, a gente pede, será que eu posso celebrar uma missa aqui? Não. Posso rezar pelo menos um ofício? Não. Então o que eu posso fazer? Aqui você pode fazer concerto, você pode fazer exposição de arte moderna, você pode fazer balé, você pode fazer qualquer coisa, mas rezar não. Principalmente se essa oração ou se essa missa vão lembrar alguma coisa da Igreja Católica que antes construiu essa igreja. Então isso aqui está sendo em todos os lugares. Por isso que é uma coisa que revolta, porque a gente vê a maldade, o crime imperando e as pessoas ainda têm dificuldade de discernir. Mas será que é isso mesmo? Será que está sendo assim mesmo? Ou será que nós estamos exagerando? Principalmente no Brasil, as pessoas estão por fora dessa realidade. As pessoas não conhecem a história. As pessoas não conhecem o que é o catolicismo. E eles acham que tudo está aceitável. E ainda colocam em pé de igualdade todas as religiões e todas as igrejas. Como se tudo viesse de Deus. Então isso mostra uma ignorância total. Por isso mesmo, Dom Vigano continua denunciando, dizendo, essas igrejas abandonadas, nas quais alguns adeptos do culto modernista se reúnem raramente, são sintoma de uma crise pela qual a sua igreja é a principal responsável, Dom Mateu. Ele fala agora bem claro, a sua igreja, não a minha igreja, que é a Igreja Católica verdadeira, mas a sua igreja sinodal é responsável por essas igrejas abandonadas, por essa falta de vocação, falta de fiéis e essas igrejas entregues à demolição. E diz ali, desde os tempos em que o progressismo católico italiano encontrou ampla proteção sob o manto do cardeal Lercaro. Então, esse aqui também é um outro homem perigoso que já trabalhava, ainda antes do Vaticano II, para fazer com que essa nova ideologia pudesse ocupar os ambientes católicos. E não é por acaso que há poucos dias o Senhor considerou oportuno celebrar uma missa de Requiem, quer dizer, esse cardeal aqui, Mateu, fez questão de celebrar uma missa bem anunciada pela alma do modernista Ernesto, que era um padre herético, reduzido ao estado laico, excomungado vitandus. Excomungado vitandus significa o seguinte, que a pessoa não só é excomungado, mas nós que somos católicos não podemos nem sequer conviver com a pessoa. Você não pode encontrar com a pessoa. Se a pessoa estiver passando ali, você tem que passar para o outro lado. Isso é o excomungado vitandus, quer dizer que a igreja manda eu evitar qualquer tipo de convivência com essa pessoa. E esse homem morreu impenitente na defesa daqueles mesmos erros doutrinários que hoje você e sua igreja, o seu líder Bergoglio, querem impor também aos fiéis comuns, a quem vocês desprezam pela sua simplicidade de fé. Então, de fato, juntamente com todos os outros membros da hierarquia atual,
fazem questão de louvar esse homem, de engrandecer esse homem, como eles fazem questão no Brasil, por exemplo, de louvar um Leonardo Boff ou outras figuras que já morreram, como, por exemplo, o Bispo Vermelho, que era Dom Helder Câmara. Então, todos eles fazem questão de exaltar essas figuras, dizendo que eles eram pessoas sábias, pessoas humildes, pessoas que sofreram injustamente, quando na verdade eles estavam lutando contra o catolicismo. Não passavam de rebeldes. E infelizmente esses rebeldes, discípulos de Lutero, discípulos do protestantismo, discípulos dos piores filósofos, foram eles que tomaram agora o poder e se instalaram no Vaticano, e nós somos obrigados a dizer depois que não, que eles são bons, que eles são papas, que eles são humildes, que eles são pessoas boas e que eles só estão apresentando de uma forma diferente, de uma forma mais adaptada ao mundo, a religião. Quando, na verdade, basta que a pessoa tenha um mínimo de capacidade de raciocínio para perceber que essas pessoas são heréticos e pregam exatamente o contrário do que a Igreja Católica sempre ensinou. Então diz aqui Dom Vigano: quem vos escreve teve o privilégio de constatar que a excomunhão por cisma que lhe foi imposta precisamente pelos herdeiros de Buonarroti, amigo tão próximo de Angelo Giuseppe Roncalli como de Giovanni Battista Montini, como foi Dom Lourenço Milani e outros rebeldes egocêntricos. Então aqui eu considero também interessante fazer as pessoas perceberem que Dom Vigano deixa bem claro que esse Angelo Roncalli, ele nem sequer chama mais de João 23, e esse tal Montini, que ele nem chama mais de Paulo VI, para a igreja sinodal são chamados de papas e santos. Então eles chamam de São João 23 e chamam também de São Paulo VI. Quando, na verdade, nós devemos estar de acordo com aquilo que ele diz aqui, que eles não passam de rebeldes egocêntricos. Ou seja, pessoas que ocuparam a Santa Sé de forma ilegítima e pessoas que colocaram todos os criminosos que estavam com eles para dentro, sendo que eles estavam fora e tinham sido excomungados. Porque, de fato, Roncalli era amigo de Buonarroti. E quando Buonarroti foi excomungado, Roncalli permaneceu bem. Por quê? Porque ele estava sempre com ligações com a alta maçonaria eclesiástica. Então ele dizia para o seu amigo: não se preocupe, hoje você sofre, um dia você vai ser louvado. E foi isso que aconteceu. Porque agora, esses excomungados, como por exemplo Teilhard de Chardin, que era também famoso pelas suas heresias e que na época de Pio XII foi exilado. Hoje ele é o supremo mestre de todos os seminários. Então você percebe? Quer dizer, como que nós podemos acreditar que se trata da mesma igreja? Onde na história que você encontra uma coisa semelhante? Jamais. A Igreja Católica passou por crise, passou por dificuldade, mas nunca você viu os hereges sendo colocados no alto grau da hierarquia. Isso nunca aconteceu. Então veja, um belo cenário sem dúvida. Aqueles que até Pio XII eram perigosos, desviados da fé e da moral, são hoje as divindades protetoras de uma hierarquia não menos corrupta, que ao mudar o magistério da igreja, espera reabilitar-se com eles e assim ser capaz de encobrir as suas próprias vergonhas e os seus próprios escândalos. De fato, isso aqui está muito bem escrito e é a verdade de hoje. Mas não basta mudar o nome dos vícios para torná-los virtudes. A heresia continua a ser heresia. A fornicação continua a ser fornicação. A sodomia continua a ser sodomia. E como tal, essas pragas continuam a condenar as almas porque as distanciam de Deus, que é verdade e caridade. Quando uma alma se perde, cabe ao bom pastor procurá-la e levá-la com a força da palavra de Deus. É o que simboliza o cajado pastoral e trazê-la de volta ao rebanho. No entanto, a sua indulgência para com o mundo revela a falta daquela visão sobrenatural que
todo padre e todo bispo deveria ter. Amar bem uma pessoa significa querer o seu bem, na ordem estabelecida por Deus, e não confirmá-la nos seus erros. Então, isso aqui também muitas pessoas deveriam aprender. Que amar uma pessoa é mostrar, olha, você tem esses erros, então eu preciso te ajudar. E não confirmar aquela pessoa, não, você está indo bem, sendo que a pessoa está indo errado. Isso não é amor. Mas se você tivesse a audácia de se apresentar como um verdadeiro arcebispo e cardeal, tá vendo? Isso aqui é um desafio. Então, isso é que ele está dizendo aqui para o arcebispo de Bolonha, Monsenhor Viganò. Se você tivesse a audácia de se apresentar como verdadeiro arcebispo e cardeal e de pregar o evangelho nos seus pontos mais hostis para a mentalidade do mundo, você seria ferozmente atacado como todos os seus antecessores até o Vaticano II. Então, de fato, Bolonha sempre foi uma sede importante para a igreja, onde nós tivemos muitos santos e muitos bispos impressionantes que defenderam a fé. E eles eram atacados antes do Vaticano II por defenderem a fé. Então agora, justamente, vem esse homem aí se apresentando como arcebispo de Bolonha e ensinando exatamente o contrário do que esses santos bispos ensinaram. Então a maçonaria atacaria a intolerância papista. Quer dizer, no caso, a maçonaria logo te atacaria como alguém que é um intolerante, como os verdadeiros papas, segundo eles, foram. A esquerda o apontaria como fascista. E o próprio Bergoglio, que, da mesma forma, está traindo todo o corpo eclesial, o deporia e lhe daria a mesma excomunhão que ele me deu, justamente porque tento não falhar em meus deveres como pastor. Então veja aqui que bonito, né, que ele está aqui mostrando que nós devemos justamente denunciar também esses falsos bispos e esses falsos cardeais. Por quê? Porque se nós quisermos dar para a igreja um futuro, nós não podemos esperar simplesmente o cataclisma. Nós temos que, pelo menos, organizar as coisas e fazer todo um esforço na direção da eleição de um verdadeiro Papa. Porque é isso que faz com que a Igreja Católica seja um verdadeiro corpo com uma unidade. Porque a Igreja sempre foi um corpo unido na medida em que tinha, na figura do sucessor de Pedro, a defesa da verdadeira fé. Então, inclusive, teve um padre que veio nos visitar ontem aqui, que é da Fraternidade São Pio X, e ele, então, disse para mim, mas vocês têm qual posição? E eu respondi, olha, nós temos a posição católica. Nós somos católicos. Eu também evito usar esse termo sede vacantista, que é um termo também perigoso, porque dá a impressão que nós estamos fazendo questão de não ter uma autoridade e um papa. À medida em que você percebe que a sede está vacante, mas você tem que estar em sintonia com o futuro papa. E se nós não estamos em comunhão com o futuro papa, aí sim nós seríamos sede-vacantistas, nesse sentido eterno, desses muitos sede-vacantistas que tem por aí, que são todos cismáticos e sectários. Por quê? Porque cada um faz o seu grupo. E eles não se ajudam nesse sentido de eleger um papa que seja o superior de todos eles. Para que nós possamos ter a única igreja com um verdadeiro papa. Então quer dizer que a sede não pode ficar eternamente vacante. E nós sabemos que a igreja, quando nós reconhecemos qual que é a igreja católica verdadeira, então nós sabemos que a igreja tem todas as condições de eleger um papa. Não importa a situação. O mais importante é que exista essa diferença básica, ou seja, que nós saibamos exatamente onde começa a igreja católica, onde que termina e onde que começa a falsa igreja sinodal. Então esse padre perguntou para mim, mas se vocês não reconhecem Francisco como Papa, então quer dizer que a igreja acabou. Eu falei para ele, não. A igreja não acabou porque a igreja não acaba na falta de um Papa. A igreja acabaria na falta da fé.
Mas enquanto houver fé, haverá a igreja. E Jesus prometeu que a igreja, ela permanece até o fim. Então, por isso, nós sabemos que a igreja vai permanecer. Então, esse padre diz, mas de todo jeito nós sabemos que um dia Deus vai dar uma solução. Nós acreditamos que Deus vai dar uma solução para o problema, para a crise. Então eu respondi, tudo bem, com certeza Deus dá uma solução para a crise. Mas a solução para a crise não vai sair desses cardeais que estão aí, nem da falsa igreja a qual eles pertencem. Porque todos os membros dessa hierarquia atual estão comprometidos com essa nova igreja. Então é preciso que aqueles que estão acordando para o problema e que se unem em torno da verdadeira fé possam também promover a eleição de um Papa verdadeiro. E isso não acontece através de cardeais, mas acontece através de um concílio imperfeito. Então é isso que a gente está sempre explicando. Concílio seria uma reunião geral de todos os bispos que permanecem católicos. E é imperfeito por quê? Porque não tem aprovação de um Papa que o convoca. Mas uma vez eleito o Papa desse concílio, aí ele mesmo dá validade para o concílio e dá jurisdição para aqueles outros que estavam ali em nome dele. Que nós hoje estamos atuando em nome do futuro Papa. E não simplesmente em nome de Pio XII, que foi o último Papa, mas também em vista e em obediência ao futuro Papa que vai suceder Pio XII e vai restabelecer a comunhão da fé católica. Então, por isso que diz aqui, Monsenhor Viganò, é muito cômodo, Dom Mateu, acompanhar os tempos. É a tentação de todos os séculos. E a Sagrada Escritura também nos advertiu contra ela. Não se deixar contaminar por esse mundo. Quem recebeu a Sagrada Púrpura deve saber que ela simboliza o sangue que deve estar disposto a derramar pela Igreja, assim como todos aqueles que levaram o Senhor a sério. Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Sem a cruz, sem a paixão e morte de Cristo, a humanidade ainda permaneceria sob o poder de Satanás. A verdadeira humildade não consiste em parecer humildes, mas em reconhecer-nos tais como somos diante de Deus. Em obedecer aos seus mandamentos e tê-lo como único fim da nossa existência e em trazer a ele todas as almas pelas quais ele sofreu. A igreja não é uma sala de teatro ou uma tenda de circo que se enche de público, mudando de tempos em tempos os espetáculos do programa. Então, essa aqui é uma definição ótima, porque eles acham que a igreja é uma tenda de circo, né? Vamos fazer ali um show, atrai um pouquinho das pessoas, chama as crianças, faz um showzinho e depois, pronto, vai mudando. Mas não. A igreja é a sala das bodas do Cordeiro, onde só se pode entrar com a veste nupcial que o noivo nos dá no batismo. Então quer dizer que Cristo nos reveste desta túnica nupcial dentro do dia, na cerimônia do nosso batismo, e a partir dali nós temos que confessar a fé e manter imaculada a nossa alma dos enganos, dos erros e da contaminação do mundo. Que não é o mundo que ensina o que agrada a Deus, mas é o Filho de Deus que foi condenado por esse mundo. Então por isso diz, a famosa afirmação todos, de Bergoglio é um engano. Porque de fato, Bergoglio está sempre dizendo todos são chamados, todos vão estar ali, todos vão entrar no céu, todos são bons, todos são católicos, todos são bem-vindos. Quer dizer, mas e como vai ser? Como é que vai ter uma separação daqueles que querem o erro e daqueles que querem a verdade? Daqueles que desejam o vício e daqueles que fogem do vício? Percebe? Então, quer dizer, isso é um engano. E é tanto mais grave quanto mais conscientes estão de que vão contra as próprias palavras do Senhor. Hipócritas. A sua inclusão inclui todos apenas na teoria, mas acaba excluindo na prática quem não tem as suas ideias e não cultua os seus ídolos, da mesma forma que faz a esquerda que você tanto gosta.
Afirmar que não é necessário acreditar em Deus para ser salvo é uma blasfêmia. Uma blasfêmia que agrada ao mundo justamente porque é enganado pela sua cumplicidade. Portanto, esta é uma blasfêmia que torna a igreja inútil e você inútil com ela. Continue a agradar ao mundo e abraçar as suas ideologias falsas e enganadoras, mas pelo menos tenha a coerência de reconhecer que naquilo que você faz e naquilo que você é, não há nada de católico e de acordo com a vontade de Cristo. Então, realmente, aqui vale a pena a gente meditar nessas palavras, pedir a Deus que nos ajude e que continue nos esclarecendo através desse tipo de pensamento que deixa bem separado o que é de Deus, o que é católico e aquilo que é do mundo e aquilo que não pertence a Deus. Então que nós possamos perseverar na fé e que Dom Viganò continue nesse caminho para que nós um dia possamos ter um verdadeiro Papa através da sua ajuda e da ajuda também de outros padres e outros bispos que estão colaborando na mesma direção para que um dia Cristo volte a reinar através da sua única Igreja Santa e Católica. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.